Fala, fiel! Saudações corintianas, hein? Meus classificados às oitavas de final da Copa do Brasil. Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Não é vídeo de notícia, mas é um vídeo que eu estava aguardando para dar uma resposta ao jornalista imparcial, o Flávio Prado, que falou lá atrás, no início da Libertadores, que o Corinthians seria eliminado, que os torcedores do Corinthians são iludidos. Agora eu vou à forra. Quem falou, agora, ó, vai ter que ouvir e ficar pianinho. Porque o Corinthians está classificado. Então ouça e fica quieto. Já que você fala e acha que você está certo, com o seu jornalismo imparcial, que é bem parcial, né? Metade do coração ponte pretano, metade do coração tricolor da Vila Sônia, façam as suas apostas. Mas vamos pro vídeo, vamos dar uma desabafada. Eu como esperei, viu? Já esperei muito, ou melhor, esperei pouco. 4 rodadas e o Corinthians foi o primeiro classificado da Libertadores. O primeiro time classificado. Agora vocês vão me aguentar, seus antes. Roda a vinheta. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Aí, fiel, já sabe, né? Curte, comente, compartilha, deixa o like, que agora nós vamos reproduzir o áudio do que o Flávio Prado falou, só para refrescar um pouco a sua memória. Olha o que ele falou do Corinthians. Temos que se classificar. Santa Fé. Santa Fé classificado. E a outra vaga, minha dúvida está entre o Platense Penharol. E o Penharol. Depende muito de como o Penharol esteja naquele momento. O Penharol ele tem mais história que todos os outros somados e multiplicado por mais 100 anos. Né? Então, o Penharol, o grande time desse grupo é o Penharol. Apesar do pilhado, aquele tonto falar, Penharol é enorme em Libertadores, Penharol é gigantesco. É 5 títulos. Então eu acho que o Santa Fé está classificado e a segunda vaga entre o Platense e o Penharol, depende de como o Penharol vai. Como é que é, Flávio Prado? Como é que é, Flávio Prado? O Penharol, que vai estar classificado, e outra vaga fica com o Santa Fé e o Platense. Vamos dar uma olhada como é que ficou a situação no grupo do Corinthians? Porque, para quem não sabe, o Corinthians ontem se classificou. Teve um empate entre Platense e Penharol. Com esse resultado, olha aí o Coringão. Põe na tela, produção. Olha aí o Coringão. Classificado às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Como que ficou a situação do grupo do Corinthians? Eu tô achando que é uma mentira. Afinal, acho que o Santa Fé e o Penharol, o grande Penharol, o maior time do grupo, né, Flávio Prado? Se classificou? Ué, Corinthians em primeiro, Platense em segundo, Santa Fé e Penharol com 2 pontos. Apenas 2 pontos. Esta é a classificação após 4 rodadas da Libertadores. Com o Corinthians já classificado. A briga fica aí com Platense, Santa Fé e Penharol. Aí eu pergunto, e aí, Flávio Prado? E aí? O Corinthians não vai ser eliminado? Você gosta de falar do Corinthians, né? Você adora falar mal do Corinthians, porque você odeia o Corinthians. A verdade é essa, você odeia o Corinthians. Porque se você fosse jornalista, como você tá aí na sua profissão, fez a faculdade, jornalista analisa de uma maneira imparcial. Vê o grupo, dá a sua opinião. Você até poderia falar que o Corinthians, olha, talvez seja um grupo difícil, se o Corinthians não conseguir alguns pontos na arena, pode se complicar. Perfeito. Agora você tá eliminado. É Santa Fé e o Penharol brigando ali, porque o Penharol é o maior time do mundo. Como se o Penharol tivesse 80 mil Libertadores e todo ano o Penharol chega na final. Então agora você vai ter que ouvir. Você não desrespeita o Corinthians? Porque isso pra mim é desrespeito. Você tira sarro. Inclusive, vou reproduzir mais um áudio do que você falou do Corinthians, menosprezando a torcida, dizendo que o torcedor do Corinthians ele não pode ficar iludido.
Vou colocar aqui para vocês o áudio que ele falou, e aí vocês tirem a conclusão. Vamos ouvir. Alerta aí como ser humano, tá? Pessoal, não crie ilusão. As grandes frustrações, elas acontecem por causa das grandes ilusões que se criam. Só que filósofo filosofou. As grandes frustrações ocorrem pelas grandes ilusões. Tem que deixar de ser jornalista, vai ser filósofo. Viram que bonito? Vamos reproduzir de novo. Vamos reproduzir. Fazer um alerta aí como ser humano, tá? Pessoal, não crie ilusão. As grandes frustrações, elas acontecem por causa das grandes ilusões que se criam. Certo? O corintiano sabe que não tem, que o Corinthians não é um time internacional. Está acontecendo, está acontecendo. O Corinthians não é um time internacional. Bicampeão do mundo, campeão da Libertadores invicto, campeão da Recopa. A gente não é um time internacional. Como está acontecendo o Rivadavia. O Rivadavia vai até pagar a multa dos torcedores que foram lá no estádio dele. Tá, dele chama Malvinas. E deu uma maior confusão, o trânsito congestionou, os caras tomaram multa e tal. Então é uma festa, um negócio diferente e tal, uma coisa fora do padrão. Então tem que curtir, tem que aproveitar, mas sem gerar ilusão. Não crie ilusão. Criar ilusão é um problema. Então as grandes frustrações, elas vêm por causa das grandes ilusões. Por que a Copa de 50 é considerada até hoje uma grande frustração? Ele vai citar, né? Ele vai citar a Copa de 50. Aí eu pergunto, ô Flávio Prado, qual é o seu problema com o Corinthians? Qual é o seu problema? Qual é o seu problema com um torcedor do Corinthians? Responda pra mim, Flávio Prado. Qual é o problema? Pra mim, não. Os 35 milhões de corintianos. Agora você quer pautar o que a gente sente pelo Corinthians? Se eu vou me iludir pelo título da Libertadores, pelo título brasileiro, é um problema meu. Não é seu. Você não é corintiano. Agora quer dizer, temos que abaixar a cabeça para você, porque você... as grandes frustrações vêm de grandes ilusões. Então você quer o quê? E os torcedores do Corinthians, aí do São Paulo, do Palmeiras, ninguém mais se iluda. Fica todo mundo sentadinho e espera apenas o resultado. Não vou me iludir, né? Aí eu não me frustro. Que amargurado. Que vidinha deve ter, ridícula. Faltar o que a gente, como corintiano, tem que sentir. O problema é meu. O problema são dos 35 milhões de corintianos. Se a gente vai se iludir ou não, se a gente vai se decepcionar ou não, é um direito meu, como torcedor do Corinthians, não seu diante. Você paga de jornalista imparcial. Você odeia o Corinthians. Agora você vai ouvir. Você vai ter que aguentar. Você não falou do Corinthians? Que não ia se classificar? Que ia ser eliminado? Que os grandes do clube eram o Peñarol, o Santa Fé, que a gente ia ser eliminado? Agora você aguenta. Se o Corinthians, como instituição, tem um bando de banana na presidência, no conselho, e ninguém vai defender o Corinthians, graças a Deus tem vários torcedores que defendem o Corinthians, de pessoas como você, que usam o espaço, usam o currículo de jornalista, mas que, na verdade, não são jornalistas, são torcedores. Você é torcedor. E você odeia o Corinthians. Se você fosse jornalista, você ia ser igual o Chico Garcia, igual outros jornalistas que vêm, falam dos clubes, sem tripudiar. Lógico, tem momento de brincadeira? Sim, tem momento para brincadeira, mas a frase já diz, momento de brincadeira. Então, recomendo que você aprenda um pouco com o Chico Garcia, que é gremista, e fala do Corinthians, sem tirar sarro, sem ser pejorativo, dá a real. A gente pode concordar ou não com uma opinião. Jogou bem, jogou mal, titular, reserva. Agora você odeia o Corinthians. Então, já que você falou merda aí, você vai ter que ouvir também. Você vai ter que ouvir, porque o Corinthians está classificado para as oitavas de final da Libertadores. Você gostando ou não. Agora, se eu vou ficar iludido, vou. É um direito meu como torcedor. Você não tem nada a ver. Você não tem nada a ver para pautar a vida de corintiano. Você não é ninguém. Pro Corinthians, você não é ninguém.
Você pode ter relevância pro seu time aí. O São Paulo, pra Ponte Preta. Se tiver relevância, mas pro Corinthians não tem relevância nenhuma. Então, agora, ó, fica quietinho, não fala nada, não vem dar desculpinha que o grupo do Corinthians foi fácil, porque agora vai vir isso, né? Não, o Corinthians pegou o pior Peñarol dos últimos tempos. O Corinthians pegou o Santa Fé, que é o pior Santa Fé. Aí vão menosprezar o feito do Corinthians. Mas se tivesse sido eliminado, teria todo mundo dando risada. Então agora, falou, eu ouvi. É sua vez de falar e ficar quietinho. Estamos classificados, você gostando ou não. E olha, o Flávio Prado, torce bastante pra gente não ir pra final e não ser campeão. Porque se for campeão, meu Deus do céu, olha, vai ficar com a orelha desse tamanho, porque vai ouvir bastante, viu? Vai ouvir bastante. E espero que você um dia aprenda a respeitar o Corinthians. Quer analisar jogo? Perfeito. Bem, mal. Agora, tripudiar em cima do Corinthians, isso pra mim não faz. Não falo pelo Corinthians, falo por mim. É o meu desabafo, é o meu canal. Então, comigo, não cola. Se o Corinthians não vai fazer nada com você, é um direito do... Agora, respeite o Corinthians. Quer criticar, quer falar de jogo, é um direito seu. Faça uma análise como jornalista. Como jornalista. Não vem como torcedor falar que tá eliminado ou tripudiar. O Rivadavia pagou os ingressos, que o Rivadavia não sei o quê. Quer igualar a gente ao Rivadavia? Ah, pelo amor de Deus. Aguenta aí, ó. Chora na cama, que é lugar quente. O Coringão tá classificado. Segura nós. Rumo a Montevidéu ao bicampeonato da Libertadores. Quem viver, verá.